Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula de Peta e nós estamos aqui para o Aprendi Mais Essa, mais um Aprendi Mais Essa, projeto semanal gratuito do NEAF. O assunto de hoje que nós vamos trabalhar é a rejeição tardia da denúncia. O que seria essa rejeição tardia da denúncia? A possibilidade do juiz, após o oferecimento da resposta à acusação por parte da defesa, reconsiderar o recebimento da inicial e voltar atrás. Então vamos entender, vamos começar com os nossos slides aqui para a gente entender do que a gente está falando aqui. Olha só. De acordo com o artigo 396, e nós vamos tomar por base aqui, para entender isso, o procedimento ordinário, que é a base dos procedimentos, é aquele procedimento adotado para os crimes com pena igual ou superior a 4 anos. Então, como é que tudo começa? Com o oferecimento da inicial, da denúncia ou da queixa-crime. Após o oferecimento dessa inicial, o juiz analisa essa inicial que é oferecida e ele pode rejeitar ou receber essa inicial. Então, vamos lá. De acordo com o 396, o que nós temos lá? Nos procedimentos ordinários sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, o juiz, ele lê aquela inicial oferecida pela acusação, via de regra pelo Ministério Público, e somente com base nos requisitos mínimos para o oferecimento da inicial, que são prova de materialidade, indícios suficientes de autoria, ele faz aquela primeira análise e decide se vai rejeitar ou receber. O juiz também toma por base o artigo 395 do CPP, que nós estamos colocando na tela, que traz 3 possibilidades de rejeição da inicial neste momento. Quais são? Inépcia, falta de pressuposto processual ou condição para exercício da ação penal e falta de justa causa para exercício da ação penal. Muito bem. Inépcia e falta de pressuposto são questões objetivas, não há o que discutir. Onde reside a discussão? Na falta de justa causa. Então, qual que é a ideia aqui? O juiz, quando ele analisa aquela inicial que foi oferecida pela acusação, ele vai tomar por base somente o conteúdo daquela inicial oferecida pela acusação. E aí ele analisa do ponto de vista do artigo 395 e verifica se é o caso de rejeitar ou não. Como já disse, nas 2 primeiras hipóteses que são objetivas, ok, sem problema. Agora, e a falta de justa causa? Como que o juiz vai analisar uma falta de justa causa se ele tem nas mãos ainda somente a inicial e o ponto de vista da acusação? De qualquer modo, né, caso o juiz não enxergue ali a falta de justa causa, ele recebe essa inicial. Muito bem. Após o recebimento dessa inicial, o que o juiz vai fazer? Ele recebe a inicial, conforme nós vimos no artigo anterior, né, no 396, recebeu a inicial, vai determinar a citação do acusado. E após a citação do acusado, então, o acusado será citado para ser informado de que está sendo processado e também para oferecer a sua resposta à acusação. Muito bem. Na resposta à acusação, que é uma peça, então, a ser oferecida pela defesa, e aí nós vamos colocar aqui para vocês o artigo 397, na resposta à acusação, a defesa vai trabalhar, né, possíveis teses de defesa de acordo com essa lista prevista no artigo 397, que são as possíveis decisões que o juiz pode tomar após ler a resposta à acusação. Quais são essas possíveis decisões? Vamos dar uma olhadinha aí. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente de licitude do fato, a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou se estiver extinta a punibilidade do agente. Muito bem, nós não temos aqui a questão da falta de justa causa de forma mais aberta como tínhamos lá atrás. Tudo bem que dá para encaixar nas 2 primeiras possibilidades. Agora, se o juiz então, qual que é a ideia da rejeição tardia da denúncia? No momento que o juiz analisa a resposta à acusação oferecida pela defesa, ao invés de absolver sumariamente o acusado, caso o juiz enxergue a falta de justa causa neste momento, ele então rejeita essa inicial, levando em conta o argumento da defesa.
Isso é muito melhor do que uma simples absolvição, isso do ponto de vista da defesa. Então, a ideia é que o juiz rejeite essa inicial porque não tem a hipótese de falta de justa causa específica no 397. Né? E o juiz, quando recebeu ali atrás a denúncia, ele não tinha como analisar profundamente essa questão da falta de justa causa, porque ele não tinha o ponto de vista da defesa. Então, essa é a ideia que vem sendo trazida, da possibilidade do juiz rejeitar tardiamente essa denúncia. O que seria o tardiamente? Após o recebimento da resposta à acusação, que é a peça de defesa que vai trazer os argumentos da defesa. Isso é uma coisa que vem sendo discutida e a jurisprudência aceitou em algumas hipóteses. Nós vamos ver uma jurisprudência que eu separei para vocês. Mas é uma tese interessante, que na preparação para a segunda fase, normalmente a gente diz para os alunos para que trabalhem esse argumento da rejeição da denúncia no momento da leitura da resposta à acusação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. E aí, claro, se o juiz não entender por absolver sumariamente, ele designa a audiência de instrução e julgamento. Aí nós trouxemos um gráfico aqui para entender como é que funciona essa instrução, né, de acordo com o que eu falei até agora. Então, olha só, oferecida a denúncia, o juiz pode receber ou rejeitar. Recebendo, ele determina a citação e o oferecimento da resposta à acusação. E aí, então, ele decide se vai absolver sumariamente ou marcar a audiência de instrução e julgamento. Isso é o que nós temos hoje, é o panorama que nós temos hoje. Então, a rejeição da inicial somente com base no 395 e somente naquele momento ali, com base no que foi oferecido pela acusação. Muito bem. Aí nós trouxemos aqui uma decisão do STJ que aceitou essa questão da rejeição tardia da denúncia. Olha só. Possibilidade de reconsideração da decisão do recebimento da denúncia após a defesa prévia do réu. O fato da denúncia já ter sido recebida não impede o juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 395 do CPP, suscitada pela defesa. Então é isso que a gente está querendo dizer. No momento que o juiz recebe a inicial, ele só tem o argumento da acusação, ele não tem o argumento da defesa ainda. E a resposta à acusação ela é oferecida após o recebimento dessa inicial. E a gente sabe que o recebimento da inicial é marcante, né? Ele é um marco também, até mesmo nos antecedentes daquela pessoa que está sendo processada. Então, vejam, a possibilidade aqui é de que o juiz volte atrás e rejeite essa denúncia após a oferta da resposta à acusação pela defesa. Aqui nós temos o complemento da decisão, né? Em seguida, na apreciação da defesa preliminar, segundo o artigo 397, o juiz deve absolver sumariamente o acusado quando verificar uma das 4 hipóteses desse dispositivo. Contudo, nessa fase, a cognição não pode ficar limitada às hipóteses mencionadas, pois a melhor interpretação do artigo 397 leva à possibilidade não apenas de o juiz absolver sumariamente o acusado, mas também de fazer novo juízo de recebimento da peça acusatória. Então, essa é a ideia, um novo juízo de recebimento da peça acusatória. Essa é uma decisão do STJ e ela gerou essa ideia, essa possibilidade de se argumentar pela rejeição tardia da denúncia, tá bom? Eu coloquei para vocês aí a decisão toda, uma decisão tomada em 2012 pelo ministro Sebastião Reis Júnior, então julgado de 2013, ok? E aí, então, como é que ficaria a ideia aqui do procedimento, né, da instrução, com essa possibilidade da rejeição? Olha que interessante como ficaria ali no final. Denúncia, recebe ou rejeita. Rejeitou, ok, né? Cabe recurso, beleza. Recebeu, citação, resposta à acusação. E ao invés de só absolver sumariamente ou marcar audiência, uma nova possibilidade, voltar atrás e rejeitar a denúncia nos termos do 395. Aí o juiz pode voltar atrás, absolver sumariamente ou marcar a audiência de instrução e julgamento. Interessante, não é? Bem interessante essa questão. Uma questão a ser estudada, uma questão a ser trabalhada. Para quem pretende fazer segunda fase em penal, é um argumento que a gente utiliza, principalmente nas peças de resposta à acusação. Então, quando for estudar, ou se já está estudando para a segunda fase agora, ou se vai estudar para uma próxima segunda fase, já deve ter ouvido falar nisso e a gente veio aqui com o Aprendi Mais Essa esclarecer essa questão para você, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido e
a gente fica por aqui. Até o próximo Aprendi Mais Essa. Obrigada, tchau, tchau.